Olá! Mais um episódio do Café com Mães, podcast com propósito. E hoje estamos com Marcelinha maravilhosa, Marcela Zambrotti, obstetra, ginecologista obstetra, aqui em Niterói. Maravilhosa. Eu preciso puxar a sardinha aqui pro meu lado, né? É assim que fala, gente? Sardinha pro meu lado? Ainda né? Podemos falar sardinha. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente ainda pode, né? Pode, né? Pode, sardinha. Então, gente, eu tenho a honra de fazer parte dessa equipe maravilhosa da Marcela. E, de verdade, Marcelinha é diferenciada. E vocês vão entender por quê ao longo desse podcast de hoje. Amiga, pra gente começar o nosso podcast, a gente sempre pede pro nosso convidado tirar um versículo. E Larissa, nossa comentarista bíblica. Não. É Hoje sim. ela que comenta. Marcelinha, então hoje vai tirar e vai completar. Então, é ela isso. vai comentar hoje. Hoje vai ser diferente. Marcelinha vai tirar, vai ler e vai comentar, tá bom? Bora lá. Por quê? Tadinha de Larissa. Não, porque assim, jamais. É que eu não posso, que eu fico nervosa, emocionada, aí não dá certo. Aí a Larissa é a comentarista O Espírito oficial. Santo começa a falar, é assim. Isso. O óculos. Eu posso Não meu precisa, Deus. calma, que eu ainda não tô precisando. Eu não posso, tá vendo? Ó, vai botar aqui Eu- 10 quilômetros. Eu não posso. Ó, vai dar tudo certo. A idade chegando, a Ainda idade não, chegando. daqui deu pra ver. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cara de Marcela, maravilhoso. Gente, a cara de Marcela. Eu acho que Larissa deveria comentar. Não, vai. Tá com você Gente, hoje. Marcela é maravilhosa, conhecedora da Eu palavra, acho. casada com Felipe Guimarães, que é uma benção. Aí Larissa vai por favor. comentar? Professor de Bíblia Não. em casa. Bora. Professor de Posso não Bíblia. comentar? Vamos lá. Pra eu comentar sobre o versículo. Isso. aí. Acho que isso aqui é um resumo bom, né, da nossa fé cristã. É o nascer de novo, é o experimentar da salvação na eternidade e aqui na Terra. Então, a gente tem certeza de que a gente anda com Cristo, que não há mais condenação pra gente aqui e também certeza da nossa eternidade com Ele. Amém. Amém. Amém, Ele assim levou seja. Na cruz, né? Isso aí, vamos que vamos. Isso aí. A gente faz questão de começar assim, porque desde o início, nossa proposta de fazer esse podcast... Porque eu e Larissa, a gente quase não faz nada, né? Então a gente sim. falou assim, vamos fazer um podcast? Tô à toa. Né, amiga? Vamos fazer um podcast. E aí, a gente tá aqui nesse projeto que... Chamando um pessoal que também não faz muita Isso, coisa. a gente isso, só bem convida a gente tranquilo. que tá à toa. Mas você sabe que é tão gratificante quando a gente recebe as pessoas aqui, a gente sai com o coração tão, assim, em paz. Porque ou a gente foi tocada, ou a gente conseguiu tocar. E esse é o propósito, né? Trazer pessoas aqui para falar de coisas que fazem parte do dia a dia, mas também para trazer um pouquinho da palavra de Deus, para aproximar essa pessoa de Deus. E aí a gente fala sempre assim, olha, hoje eu não te perguntei a sua religião, porque a gente já sabia, né? Mas a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de Deus mesmo, né? E tudo que a gente faz, eu conheço a Larissa há alguns anos, e conheço você também há alguns anos, e eu tenho certeza que o propósito tá acima de tudo na nossa vida, né? Então tudo que a gente sai de casa de manhã para fazer tem um propósito. E a gente se programou para esse propósito. Mas, acima de tudo, a gente está muito firme, porque a gente tem um embasamento em Jesus muito grande. Então, isso pra gente vale muito a pena, cada episódio, trazer a pessoa, fazer a pessoa desmarcar a agenda inteira da tarde, organizar a prova, aula. A gente sabe que é um trabalho, né? Então, desde já, a gente quer te agradecer pela presença. Pelo convite. E hoje a gente vai unir esse momento. A Marcela, ela tá presente num momento que eu falo que é o momento mais importante da vida das famílias, de qualquer família. Todo mundo aqui que já pôde presenciar, né, um nascimento, e nós três já presenciamos alguns na vida, né? A gente sabe que aquele momento ali é um momento mágico, é um momento que a gente vê, de fato, a presença de Deus. Então, a gente não podia escolher outra obstetra para estar aqui para falar sobre isso. Então, fique muito à vontade. É isso aí, você fica em casa, né? A gente tá aqui na nossa sala, conversando, nossa salinha tomando de lá, isso. café pequeno. Pouco. Um pouco de café só. Mas eu já estive em sala de parto com a Marcela, com a Fernanda. E como que é diferente a gente poder ter um profissional ali... para além da capacidade técnica, óbvio, né? Que é fundamental. Importante. Mas que tem, acima disso, entende que
ele é instrumento na mão do Senhor, né? Então, esse foi o pensamento quando a gente chamou Marcela. Eu já ouvi alguns casos, né? Desafiadores, coisas de testemunho. E eu falei, gente, é muito maravilhoso. Porque, assim, a parte técnica, é óbvio, né? Você não vai tá ali fazendo uma assistência sem você ter essa capacidade. Mas, às vezes, vão ter coisas que, vai para além da capacidade técnica, né? Exatamente. Sim. Vai fugir do controle. E você sabe, Lari, recentemente eu tive o prazer de ser escolhida para receber a Cecília, que é a sobrinha da Marcela, onde ela era obstetra. Olha isso. Ela era obstetra. Mas eu não era de início, né? Ai, meu Deus. Não era de início, mas teve que ser, sabe? Teve que ser. E o irmão dela super emocionado, assim. Vocês não têm noção da emoção que foi aquilo ali. E ao final... que tava tudo bem, né? A Cecília nasceu lindamente, a Júlia tava ótima, plena. E a gente fez uma oração e eu falei, gente, eu nunca mais vou esquecer isso aqui, assim. Esse momento, porque foi muito sensacional, muito lindo. E a Marcela toda médica, toda técnica, blá, 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 blá. E no final ela desmoronou. Eu falei, amiga, você tem esse direito, né? Você tá agora... Tá tudo entregue, tá tudo feito na parte... Cair a lágrima depois que acaba. Isso aí, né? Isso aí, de verdade, de verdade. Mas é isso. Então, vou te apresentar um pouquinho, né? Marcelinha, começa aí, fala um pouquinho de você. Me apresentar? Eu sou Marcela, né? Conhecida Zambrotti. Você perguntou minha religião, falou que não falaria minha religião, mas eu sou cristã protestante, assim como vocês, né? Tem várias denominações, mas somos todas irmãs em Cristo. Me formei Não precisa dizer isso, vai entregar a idade, pra falar de mim, eu tô falando de mim. Isso aí, pode contar. Você sempre quis ser obstetra, 19 anos. Não, eu queria ser pediatra. Ai, gente, eu queria ser obstetra. Eu entrei na faculdade querendo ser pediatra. Eu, por um momento, achei que eu ia ser obstetra, sabia? A gente trocou. É verdade. Graças a Deus, né? Ainda bem. Verdade. Trocou bem trocado. De qualquer maneira, vocês iriam A gente ia se a gente encontrar na vida. tava escrito. Queria fazer pediatria, e aí meu primeiro estágio na faculdade foi na neonatologia. E aí eu percebi que eu entregava a criança, tava tudo bem, eu voltava correndo pra dar assistência gente, a criança nascia, eu ia atrás do pediatra. Meu Deus, a futura obstetra. Passava visita nas crianças correndo pra ir assistir os partos. Então eu percebi que eu gostava mais da obstetrícia. E depois disso eu passei a fazer todos os meus estágios na obstetrícia. No final ainda fiquei um pouco na dúvida entre anestésio, gastro. Mas na engraçado, né? Porque meu coração todo mundo batia mais forte. Todo mundo, o primeiro estágio acaba sendo em obstetrícia mesmo, né? Assim. O meu não. E o da Marcela foi em pediatria. Eu acho isso engraçado. Eu achava que era aqui. O meu tinha plena convicção de que seria isso. Então, eu entrei pra ser anestesista, me apaixonei por obstetrícia por um tempo. Todo mundo achava que eu ia ser dermato e eu virei pediatra. Tá bom. Nossa. Deu certo. Deu tá certo. Tudo bem, deu certo. O importante é que no final deu certo, né? É isso aí. E aí trabalho com obstetrícia esses anos todos e... Quanto tempo você já trabalha com obstetrícia? Tem... Contar a faculdade, não, né? Não, depois de... Só com obstetrícia. Só com obstetrícia, depois de formado? Então, já tem... vai fazer 19 anos. Nossa, tá velha, amiga, você. Eu tá? sei, Eu nova. tive que esticar o braço pra ler. Eu nova, eu super nova. Tranquilo. E aí, assim, existem partos desafiadores, a gente sabe, né? E a gente aqui não vai entrar nessa história de parto humanizado, parto não humanizado, parto normal, nada disso. A gente vai falar de nascimento, tá? E existem histórias desafiadoras, né? Assim como em qualquer... creio eu, em qualquer área, em qualquer profissão. Mas, assim, é uma responsabilidade tamanha você entrar com duas vidas, né? Eu acho que na cabeça do obstetra... Você pode me corrigir se eu estiver errada, né? Mas quando eu entro pra fazer uma sala de parto, eu fico esperando a minha vez. Você entra com duas criaturas, né? Você entra com duas pessoas. É um momento meio de alívio quando a gente separa e eu passo uma parte da responsabilidade pra você. A gente divide a responsabilidade, tem que confessar que é um alívio. Eu imagino. Agora tem só um. Deixei de ter dois, tem só um. Eu imagino. Mas essa responsabilidade de ter duas vidas caminha com você aí... Às vezes 3. Isso, ainda tem isso. Por uns bons 9 meses, né? Mais ou menos 40 semanas, 39 semanas, 38 semanas, depende, né? Sim. E ao longo desse tempo, Marcela, vão se criando laços, né? Sim, creio eu, né? Sim, tem paciente que é amiga. Né? Eu imagino. E é legal, porque quando a gente chega ali na sala... Eu que entro no final da história, né? Eu acabo entrando lá na consulta pré-natal. Quando eu entro, já existe um vínculo, né? E aí as pessoas falam, ai, doutora Marcela é um amor. Não é unânime, né? Claro que a gente não agrada todo mundo. Tem gente que não acha que a doutora Marcela é um amor. Mas eu tento ser. Eu acho que
tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que colocar o nosso coração. Exatamente. Então, na obstetrícia, e é muito bom quando a gente encontra no nosso ganha-pão o nosso propósito, porque fica mais fácil de amar, muito né? mais Assim, fácil, de fazer, sem dúvida nenhuma. fazendo com amor sai muito mais prazeroso Sim. ali o exercício da profissão. Então, nem sempre é um peso para mim. Às vezes né? Mas na maioria das vezes eu entendo como missão e propósito. Então, isso faz com que eu seja um amor, não é um esforço. Eu não visto um personagem obstetra carinhosa. Não veste, gente, não veste. Intenção de fazer ali o que Deus me chamou pra fazer. E ela fala assim mesmo, quietinha, te explicando tudo. Eu tô falando muito baixo. Ela fala baixo. Eu falo baixo. Eu e Fernanda aqui. É que é outra sintonia. Eu falo baixo. E aí, dentro disso, né, que você falou que é isso, você tá ali pra cumprir um propósito. Sim. E teve algum momento, com certeza, nessa caminhada de 19 anos, que você falou assim, nossa, esse é meu propósito, porque as circunstâncias humanas, olhos ali clínico, técnico, eram desfavoráveis, eram contrários, mas ali você conseguiu, como uma ótima médica, excelente médica capacitada, mas, sobretudo, a tua fé teve algum momento que você pôde ver ali, de fato, a concretização dessa fé, do que você acreditava, o que você intercedeu por aquele caso, enfim, aquela família? Algumas vezes, né? A gente tem muitos ao longo do caminho. Você quer que eu lembre de um caso específico? Por favor, conta pra gente, né? Testemunho sempre... Aqui é o lugar do testemunho. Assim, de inexplicável, coisas inexplicáveis que aconteceram. Eu acho que o mais antigo e que ficou muito marcado na minha mente foi uma paciente que engravidou sem os ovários. Então, esse é... Nossa. Não gente, tem. como assim, né? Porque outras coisas, assim, tipo, mães com insuficiência ovariana precoce, com diagnóstico ele já certeiro de que não vão engravidar. Essas pacientes te procuram muito, Marcela? Tem muita infertilidade? Tem, bastante. Muita, né? Cada vez mais. As pessoas adiaram muito, né? A maternidade, por motivos diversos, então tem bastante. Você sabe que eu me lembrei agora com essa sua frase, sem querer te cortar, já te cortando. Depois a gente volta, eu não tem fiz problema, não. Quando eu trabalhava em neonatologia, né? Eu assisti uma aula de uma pessoa muito famosa do Rio. E ela falou assim, quem aqui não tem filhos? Assim mesmo. E a neonatologia, né, gente? 99,9% de mulheres, né? E aí, aquele dedinho assim, né? Discreto, sabe? Assim. Quantos anos você tem? E aí ela, óbvio, onde alguém mandar levantar o dedo, se eu levantar, é comigo que a pessoa vai falar. É sempre assim. Eu não sei o que acontece, gente, juro. Não sei o que acontece. Batizado da minha sobrinha, a igreja tinha mais de 300 pessoas. O padre mandou sei lá o quê. Eu levantei a mão, eu falei, logo eu, senhor. Mas enfim, vamos lá. E aí eu levantei a mão, obviamente ela falou comigo, e aí ela me perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 30. Eu tinha 30 anos e eu não tinha filho. 30 anos, aí ela, você sabe que você tem que engravidar esse ano, né? Já passou da sua hora. Esse ano. Sabe? Porque ela falava exatamente isso, né? A mulher, ela tende, né? Vamos esperar formar, aí depois você espera tá estabilizada, aí depois você quer um apartamento. Às vezes espera parceiro, não tem a pessoa ideal. E isso vai adiando. Vai. E a mulher não pode esperar muito. Não. Não pode. Muito bom. 30, né? Muito bom. Oh, meu Deus. 30, hein? 30, não, mas isso mudou muito 30, o cenário de hoje, 30, né? Tem atendido bem 40 mais. Nossa. Mas se você tá entre 30 e 35 e ainda não tem previsão de que isso vai acontecer, a gente tem congele, né? Tem, congele. E cada vez mais congele, né? Assim, cada vez mais eu vejo mulheres se preocupando com isso, né? Não é uma congelar. coisa simples, porque a gente tem um custo alto aqui, né? Sim, ainda pra isso, mas a gente tem que dar vale orientação. Mas eu vale falo a pena, que é igual né, seguro, Marcela? a gente paga pra não usar. Tomara que você não precise, mas se você precisar... E é uma coisa que, de fato, vale a pena, né? Vale a pena. Vale muito a pena. Nesse caso, a pessoa não tinha os dois ovários. Não tinha os dois ovários. Então, eu tava voltando, né? A gente tem esses casos de pessoas com diagnóstico mesmo de insuficiência ovariana precoce e que engravidam. Que é realmente surpreendente. Eu já tive pacientes, assim, com indicação de FIV por óvulo doado, com FSH, LH crescentes, assim, sem menstruar, com fogacho, sintomas climatéricos. Opa, peraí, que eu nem tô sabendo o que é isso. E engravidou. Você não quer engravidar? Então, assim, me dá um tempo, vou pensar, já que vai ser óvulo doado, eu vou pensar um tempo. E engravidaram. Então, isso a medicina às vezes tenta explicar, né? Porque você tem um ciclo que às vezes é ovulatório, outro não é ovulatório. Sim. Então você ainda consegue, eu acredito que Deus opera, mas a gente consegue ainda explicar. Cientificamente você consegue explicar. Sem ovário não consegue explicar, né? E aí quando ela chegou grávida, falou, eu não tenho os meus dois ovários,
Aí você falou, tem um caco de ovário em algum tem. Mas ela lugar. te procurou, ela já estava Eu gestante? tava grávida. Eu tava grávida. Ah, então Tinha foi o perdido os primeiro 2 contato. ovários por teratoma. Bem jovem. E eu Nossa, que loucura, engravidei. hein? Aí eu, tá bom, vai ter alguma coisinha aí, um restinho. não Tem Alguém alguém deixou. produzindo alguma coisa. A pessoa deixou um pouquinho, né, do ovário, pensando, ok. E aí, foi uma cesariana a pedido, né, paciente, e eu lembro que tava eu e Juliana, e a gente tinha o mesmo pensamento. Vai ter um caco de ovário. né? Claro. E quando a gente abriu, não tinha caco nenhum de ovário. E aí Meu a gente Deus. ficou uma olhando pra outra, Nossa. e eles filmando, né, a pessoa que entrou com ela filmou o parto, depois passaram no telão da igreja, a pessoa claro. era cristã, né, deu testemunho, e depois ela acho que engravidou novamente. Então, assim, foram Ah, 2 no caso. gestações. Meu Deus. Mas aí ela Sem chegou ovário. a trazer esse testemunho Levou pra igreja, né? Falou, vou passar no telão. Falei, pode Meu passar, Deus, porque não que tem loucura. ovário. Não Não tem. tem. A gente procurou, não tinha. Eu catei lá, eu tava lá, eu Eu tava vi lá. que não eu tinha. vi que não tinha. Juliana, minha testemunha, não tinha ovário. E aí Que ela coisa, orou né? por anos, ela chegou a trazer esse relato assim, eu orei. Não, queria ter filhos, orou e engravidou Gente, sem os ovários. assim, vocês Coisa sabem que eu sou linda. nova convertida, né? Então, eu fico muito encantada, muito emocionada, tudo pra mim fica muito, né? É. E cada testemunho, assim, que eu escuto, eu fico, meu Deus, só Deus explica. Esse aí não tinha explicação mesmo, É muito né? Eu não louco participei da isso. intercessão, porque você falou, você orou pelo caso. É Não, muito porque já louco. chegou assim. Sim. Mas é uma coisa que me marcou, assim, que o mesmo Deus Importante, do né? Antigo Testamento, que a gente Aham. conhece que fazia milagres, o Jesus do Novo Testamento, que Aham. naquele tempo operava milagres, é o mesmo que hoje Aham. segue fazendo e operando É. milagres. Então, eu acredito em milagres. E a mente, mesmo, né? porque Eu E não eu teve vi algum caso e que testemunhei. você participou desse processo antes? Já era sua paciente ginecológica, de repente queria... Vale minha irmã? Pode, claro. Como assim? A irmã da Marcela é um testemunho vivo. Ambulante, Meu vivo. Deus, Assim, gente. esse a Essa gente menina. participou ali visceralmente, Essa né? menina lá engajada, né, Essa na menina parada. teve bastante dificuldade para engravidar. Ela fez fertilização e ela engravidou de gêmeos. E ela quase morreu, né? Então, Ela quase morreu Quase morreu mesmo. real. É. Então foi todo um processo ali de oração de muita gente para que Você ela acompanhou a pudesse... gestação desde o início. Eu não era obstetra dela. Porque eu não Ela tenho tenta, família. né? Ela não atende família. Ela tenta. É. No final é ela que No vai, fim mas das ela contas, tenta. meus amigos acabam sendo o que a gente chama de laranja, né? Assim, tá no nome de alguém, mas manda tudo pra mim. Era aquela porreação no WhatsApp o dia inteiro. Marcela, eu passei mal. Marcela, eu vomitei. Marcela, meu exame saiu. É isso. Mas eu não era. Entendi. Então, ela fez, né, uma insuficiência ovariana precoce, Caramba. cedo. E ela fez algumas fertilizações. E quando ela engravidou de gêmeos, ela resolveu ler todo o livro do alto risco da obstetrícia e deu check E em aí ela foi todas dando as... check e mandando pra você. O que é pior, lembra disso? Aí você falava assim, Tenho. eu acho que eu vi isso Tenho. numa aula. Diabetes gestacional? Tenho. Meu Pré-eclâmpsia? Deus. Tenho. Nossa, Síndrome HELP? Marcela. Tenho. E aí ela teve, né, uma hemorragia. Mas 12 você horas. participou do parto dela. Eu entrei como tia. Mentira. Eu fui tia só. Desse eu consegui, porque ela não era Bruno. Bruno Ainda bem que Bruno existe. Bruno Credo. não admitiu esse negócio, Bruno né? não admitiu e ele usou Fernanda pra não admitir. É, entendeu? isso Ele falou, para, você não Mas fez o gêmeos é dela muita depois emoção, dela. né, também, né, Não, gente? Imagina porque, ali, é... Parto de família é um negócio que é muito difícil você separar ali. Amiga, é mas se você emoção, fosse minha né? irmã, ia ser você. É, você é Bruno. Esse é o seu como assim? problema. Eu, Mas hein? eu tava lá. Eu tava de É. tia. Enfim. E aí, 12 horas depois, ela quase morreu. Teve uma hemorragia, sangrou muito, né? Ela quase morreu mesmo, tá? Ficou em coma 2 dias. E... foi tranquilo. Bem tranquilo. E nesse caso, assim, da gente ver a morte ali de perto, né? Meu Deus, eu não ela consigo nem imaginar foi isso, transferida gente. de hospital, passou por uma nova cirurgia, com uma equipe médica muito maravilhosa, né? Durante todo o tempo, durante o pré-natal dela e na cirurgia pós, né? Que foi com cirurgião geral, ela trocou volemia, ela perdeu mais de 5 litros de sangue. Então, o sangue que corria nela era só de doação. Inclusive, doem sangue, gente. salva Pelo amor vidas. de Deus, salvem Por favor. vidas, por favor. É verdade. Existia toda um mundo de pessoas orando por Fernanda, porque foi uma gestação. A gente ficava pensando assim, ela tentou tanto, né? Assim, como assim? Vai morrer agora? Eu sou boa nesse negócio de botar os outros pra orar, eu sou ótima. Que eu Muitas mobilizo igrejas, orando. todo mundo. muitas Isso aí. igrejas Eu orando por imagino. Fernanda, a família orando, todo mundo orando. E ela teve uma recuperação surpreendente. Graças sabe? a Assim, Deus. Ela, em 2 dias ela se estubou. Foi quando me obrigaram a ir pra casa, depois de vários dias dentro da UTI, vigiando de urese, Imagina, PAM. porque a gente fica meio louco, Do lado, morei na Sim, UTI. eu Aí imagino. Eu lembro que o anestesista chegou e falou, cara, vai pra casa, você tá fedendo, vai tomar um banho, sai daqui. Aí eu falei, olha, vou em casa tomar banho, mas você vigia. Ela, no que eu saí, ela acordou sozinha, estubou.
2 dias depois estava no quarto, se eu não me engano. Graças a Deus. E a gente preocupada com a amamentação, né? Falei assim, agora tem dois prematuros na UTI, ela não vai conseguir amamentar. Quantas semanas as crianças nasceram? 32. Prematuro mesmo, né? E aí... Mas nasceram por pré-eclâmpsia. Fez síndrome HELP. Meu né? Senhor. Ela caprichou. E aí ainda conseguiu amamentar depois, sabe? Com umas coisas assim. Que São Deus lindos eles. foi Qual a idade deles? Qual a idade deles hoje, 6 amiga? anos. 6 anos. Lindos, Então, maravilhosos enormes. e saudáveis. 6 anos. Então esse foi um testemunho vivo, assim, de Em casa. recuperação... tanto da fertilidade, dela poder gestar. Todo o resto, e tudo de junto. voltar com o clamor de toda a família da igreja. Então, foi um milagre mesmo. Né? Em casa, foi um milagre em casa. Saiu assim, como se não tivesse Nada aconteceu, tivesse né? Deus, né? Larissa viu. Nada Deus. Você aconteceu. olha uma pessoa dessa que passou É. pelo que ela passou, parece atropelada por um caminhão. Nossa Senhora. Plena, linda. Saiu ainda foi votar. Falou, vou votar. Né? É porque quando Deus faz, né? Ele faz dessa Completo. forma, né? Ele completa, né? E esses Bonitinho. milagres que você já pôde vivenciar, eles mudaram a sua prática clínica, a sua forma de atender, a sua forma acho de que ver a obstetrícia? Tudo que a ou gente enfim. faz muda um pouco, né? Não também tem uma acho. troca de experiência que não te mude. Eu também Eu acho que acredito. tudo que a gente faz, quando Deus responde o sim ou o não, aquilo te muda. Eu também acredito Então, tanto nisso. a gente não consegue passar pela vida de ninguém, as pessoas passarem pela nossa vida sem existir uma troca e aquilo, sem te e tocar aquilo de alguma forma, né? te Eu também colocar acho. ali uma... Eu concordo plenamente, assim, cada experiência que a gente vive serve pra alguma coisa, né? E é bem esse podcast, né? Todas as vezes que a gente recebe alguém aqui, tem alguma história que você fica depois pensando, caramba, meu Deus, foi assim mesmo que aconteceu, e né? Então, eu acho que é válido, né? E o engraçado é que, assim, a gente... não pode perder a oportunidade de compartilhar isso com os nossos filhos em casa, né? Porque as experiências precisam ser percebidas. E hoje, esse mundo digital que essas crianças vivem, eles deixam de viver, de perceber experiências, Mas isso é bíblico, né? A Bíblia ensina a gente a incutir essa verdade de manhã, perceber, né? falar dela no almoço, no Isso jantar. aí, é bem isso, né? E a gente exatamente. não pode deixar isso se perder, porque isso é muito importante pra vida do ser humano mesmo, né? sim. Isso é muito maravilhoso mesmo. Vivenciar, né? Esses milagres acabam te trazendo para um lugar de dependência, né? De Aham. Deus Sim, e de sem entender dúvida. porque o médico, claro, né? Ele tem uma capacidade ali muito grande, enfim, de domínio, né? De E, na verdade, doença, cura, mas E, nesses Marcela, momentos você vê que assim, não sou eu, né? Isso é muito bom pra muito humildade, bom. né, do ser muito, humano. muito. Agora, Marcela, engraçado, né? Eu vendo o lado pediátrico de da chegada de um bebê, né? Assim, eu queria ouvir um pouco da parte da obstetrícia, né? Porque você acompanha a mulher ali, sei lá, 39 semanas, 40 semanas. Às vezes antes, né? O paciente, isso. quando é ginecológica, Isso, desde cedo. Mas o que eu quero dizer você imagina o que vai vir ali, né? E, na verdade, o que vem ali é uma caixinha de surpresa. Sempre. Sempre. Sempre, gente. sempre. Não há um nascimento que não seja uma surpresa. E aí as pessoas falam assim, nossa, Fernanda, você é muito maluca. Você chega aqui montando essa UCR inteira, testando pilha de laringoscópio. Ninguém nem pede isso, doutora. Pois é, mas Vai que. assim. É assim que a gente faz, porque é pra não usar que tá aqui mesmo. E na obstetrícia é igual, né? Eu falo para os pacientes sempre, a gente não anda atrás do problema na obstetrícia, a gente está sempre um passo à frente. passo à frente. É claro que às vezes a gente tem desfechos desfavoráveis, Sim, né? claro. Tem casos assim que, graças a Deus, são pontuais. Mas a gente trabalha para não ter. Né? Quando você indica uma cesariana com 32 semanas, é porque você sabe que se você esperar mais uma, vai ficar... Né? Recentemente a gente teve uma, né? E eu lembro que a Marcela falou exatamente isso. Quando a gente foi dar a notícia que o bebê ia precisar, de fato, ir pra UTI, era um prematuro limítrofe. E aí ela falou assim, lembra que eu falei pra vocês? A gente não tava tirando pra ir pra casa. A gente tava tirando porque ele precisava de cuidados aqui fora, que não dava pra mais ser na barriga. A gente tá consciente de que não tem mais seguro que dentro da sua barriga. Isso aí. Então... Alinhar quando ela essa falou expectativa, isso, né, É da muito família, importante, muito importante, muito importante. Porque, na verdade, sempre existe aquela esperançazinha assim, tem 32 semanas, mas vai nascer com peso bom, vai chorar e vai pra cá. A gente acaba tendo a expectativa junto com ela, né? Porque o meu Lógico. desejo é sempre que Claro, não passe. Eu óbvio, fui mãe de óbvio. UTI. Quem é mãe de UTI sabe. Opa, Você não sim. quer que vá. Não, mas de quando jeito nenhum. precisa ir, você tá consciente de que aquele ali é o lugar mais seguro,
você faz isso com muita tranquilidade. E a UTI é o lugar mais seguro. Tranquila ali, porque sim, a mãe não tem que estar tranquila. Quem tem que estar tranquila somos nós, que vamos dar notícia. É verdade. Eu não fui mãe de UTI porque Deus foi bom, né, comigo em todo o tempo. Então, mas a gravidez inteira, né? Porque tem isso. Eu grávida de gêmeos, todo mundo... inteira mundo... você pensou na UTI, Não, né? todo mundo falava assim pra mim, gêmeos, né? E eu mesmo, enquanto profissional, né? Falava assim, meu Deus, a chance de nascer prematuro, eu sou pequena. Sim. E, gente, os meus nasceram quase 3 quilos cada um, né? Eu desse tamanho todo que eu tenho, vocês não conseguem ver. Eu pequena, com uma barriga gigante, eles nasceram super bem. E, assim, 37 semanas e 5 dias, então fomos embora, lindos, maravilhosos. Ninguém dizia o que eles eram gêmeos. Mas eu acho que mesmo tentando me preparar, eu jamais estaria preparada. Mas não tem o que te prepare pra isso. Não, eu nunca me preparei e fui surpreendida com a notícia. E o mundo cai na cabeça, né? Assim, é muito devastador passar por uma UTI neonatal, apesar da gente saber que ali é o lugar mais seguro para um bebê instável. Mas é devastador passar por uma UTI neonatal. Não é uma sensação boa, não é um lugar que a gente, né... Não é um lugar acolhedor, por mais que a equipe seja ótima. De jeito nenhum. Nasceu pra ir pra casa com você. Te causa traumas, te causa coisas que vão ficar sempre na sua cabeça, né? Pra você ir embora pra casa, né? Sem aquilo que você... É muito devastador. A gente tem essa ansiedade da separação assim que nasce, né? Que graças a Deus tá mudando, ninguém mais leva embora pra berçário, né? Mas a gente tirou de você, ficou 9 meses ali com você, de repente, né? É a sua primeira perda de controle, né? Você falou, opa, cadê? Né? E aí você ter que ir embora e não levar é muito ruim, é muito ruim. E agora, pra gente ir finalizando, é uma delícia, né? Porque você deixa a gente ficar aqui o dia inteiro, né? É muito gostoso falar, vivenciar, experimentar e ver a bondade de Deus, né? Em cada detalhe e ser instrumento dele. Então, é sobre isso que a gente vive, né? E que a gente, cada paciente que a gente atua, cada caso que a gente entra, ou cada paciente que entra no consultório de vocês, a gente tá ali pra ser instrumento, de fato, na mão de Deus. Então, nesse momento, assim, se tem alguma gestante, por exemplo, passando um diagnóstico difícil ou uma gestação muito complicada, eu queria que você... O que você falaria para ela enquanto obstetra, mas, sobretudo, né, essa pessoa que conhece a palavra, que vive pela fé, né, que atua com propósito e sabe que Deus, de fato, te dá capacidade, né, para conduzir? Então, a gente nem sempre vai ter a resposta que a gente deseja, né? E descansar na soberania de Deus, eu acho que é essencial para não entrar num lugar de desespero. Porque quando a gente tem que passar por situações difíceis, a gente prefere passar com Ele do que sozinha, né? É o conselho que eu dou. Recentemente eu ouvi, eu acho que é paciente sua também, a Cris, do Noah. Ela chegou me contando da última internação dele, né? E que ele tinha um cálculo coraliforme. Um resumo rápido da história. Uma criança de 3, 4 anos. 4 anos, ele tem uma síndrome de Down, né? E muitas comorbidades associadas. E o coraliforme que eu vi, o último que eu lembro de ter visto, é um cálculo que toma o rim inteiro. Sim. Né? Então, a pessoa ficou boa, mas ela perdeu o rim, né? Tipo, vou tirar o cálculo, mas o seu rim saiu junto. E ela me contava das orações dela, né? De clamar e de pedir. E Noah foi curado de uma forma excepcional e surpreendente. Ela falou que a radiologista só acredita que aquela tomografia era dele porque foi ela que laudou. Não, porque tinha um cistinho hepático. Ela falou assim, eu vejo mesmo, senão eu ia dizer que foi outra imagem. Era outra criança. Na verdade, o Noah, ele surpreende a gente todos os dias, né? Desde o início, ele surpreende. Então, não tem como você passar por uma situação difícil, como a Cris passou, sem você chorar, sem você, em algum momento, se desesperar e você... perguntar assim, o porquê que eu tô passando por isso. Então, a gente lida com situações muito difíceis, né, na medicina. De sucessos e insucessos. Então, o que eu tenho para dizer é passe com ele. Sim. Sabe? Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muitas vezes eu gostaria de tirar a dor daquela mãe, assim, com a mão, sabe? Assim, não queria que você estivesse passando por isso. Eu não sei por que você está passando por isso. Mas a gente sabe que essa vida, ela é temporal. A gente não é daqui, a gente está aqui, né? E como aquele texto bíblico fala que a gente tem que olhar para o que é eterno. Porque ainda que meu corpo aqui esteja padecendo, eu sei que eu vou olhar para o que é eterno. Sim. Porque isso aqui é passageiro. Então, quem passa por situações difíceis, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, vamos passar. Eu já tive orações muito respondidas super rápido e outras que eu não tenho resposta até hoje. E que eu continuo orando e talvez um dia eu consiga uma resposta da questão, mas pode ser que não.
mas a escolha de continuar servindo e passando pelos meus problemas com Deus faz com que a gente consiga passar isso de uma forma muito melhor do que aquela passar história, tudo, né? na força do nosso braço, né? E aquela história, quando a gente não entende o que Deus faz, a gente confia em quem Deus isso é, aí. né? E quando eu abro meu olho todo dia, eu falo assim, Senhor, o que o Senhor tem pra mim hoje, vambora, né? Porque eu isso aí. confio. Tudo pode acontecer conforme eu planejei, mas, sobretudo, o porquê como das ele situações, planejou, muitas vezes né? a gente nem tem a resposta, Sim, né? é isso aí. Por que Noah tem que passar por essas situações? Aí, sim, se foi pra uma radiologista atestar de que o milagre de Deus é real, É isso aí. É isso aí. né? E essa mãe tá com o coração dela confortado. E eu falo, Noah, por você vai me isso, matar né? do coração. Ele faz. gente. Ah. Maravilhoso. Eles são. Ele é maravilhoso. Então a maravilhoso. gente passa, assim como eu passo, o Cris passa, vocês passam, né? Aham. Situações na maternidade que eu acho que mexem com a gente de uma forma muito mais Aham. visceral, né? Sim. A dor de quando é com filho é muito maior do que claro. quando é com a gente Sim, mesmo. sim, sim. Então, se eu posso estar ali como obstetra, mas também como colo, como conforto, como consolo, Eu entendi meu É isso propósito, aí. né? eu É isso. sei que eu tô fazendo o correto, ainda que eu não possa dar um desfecho diferente, Aham, sabe? aham, Então, Maravilhoso. meu conselho é clame. A É gente isso aí. sempre vai orar pela cura. É isso aí. Sempre. Se ela vai vir ou não Ou vai não. vir, a gente não sabe. Não E, tá na nas verdade, a nossas cura, mãos, né? ela vai acontecer de muitas formas, né? Não, sim, sim. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Não necessariamente da forma que a gente entende que Entende cura é só como. curar, acabou aquilo isso ali, aí. não, né? Com Mas, enfim. certeza. Mas ela foi maravilhoso. Maravilhosa demais você. Incrível. Em breve teremos um partinho aí lindo e maravilhoso Isso aí. também, cheio de emoção vindo por aí. Muito em breve. Obrigada. Foi Obrigada. lindo. Temos um pelo bolo que convite. precisa comer bolo de Precisa Bia, comer bolo. né? Hoje o bolo de Bia temos uma calda de leite Meu ninho, Deus, gente. Bia faz essas coisas com a gente não sabe nem o que é, a gente só aceita. A próxima convidada, ela tá aqui, já no bastidor. E aí, gente, assim, a gente vai comer esse bolo. Ela vai comer também. Porque eu sei que ela gosta de doce, mas daqui a pouco vocês vão ver quem é. Marcelinha, muito obrigada. Que Deus Obrigada continue. a vocês, tá? Que Deus continue te Foi abençoando. Você é maravilhosa. E a gente ama você. Eu amo vocês também. Deus continue usando suas mãos. Amém, E amém. Você, toda vez que você chegar ali pra atender, ou no centro cirúrgico, que o Senhor esteja ali, Espírito Santo, Amém, amém, amém. do seu lado. Amém. Um beijo. Beijo, beijo.